Bom, nós continuamos, quinto bloco já no final, vamos concluindo aqui hoje esta introdução ainda da exortação apostólica sobre a missão dos leigos na igreja. Ao mesmo tempo, o sínodo acentuou como o caminho pós-conciliar dos fiéis leigos não tem estado isento de dificuldades e de perigos. Em especial, podem recordar-se duas tentações, de que nem sempre souberam desviar-se. A tentação de mostrar um exclusivo interesse pelos serviços e tarefas especiais, de forma a chegarem frequentemente a uma prática abdicação das suas responsabilidades específicas no mundo profissional, social, econômico, cultural e político. E a tentação de legitimar a indevida separação entre a fé e a vida, entre a aceitação do Evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas. Ao longo dos seus trabalhos, o Sínodo fez constante referência ao Concílio Vaticano II, cuja doutrina sobre o laicato, à distância de 20 anos, naquela época, hoje mais de 30, se revelou de surpreendente atualidade e, por vezes, de alcance profético. Essa doutrina do concílio é capaz de iluminar e de guiar as respostas que hoje, naquela época de 88, e hoje também 2018, devem dar-se aos novos problemas. Com efeito, o desafio que os padres sinodais aceitaram foi o de indicar os caminhos concretos para que a maravilhosa teoria sobre o laicato, expressa pelo concílio, possa converter-se numa autêntica prática eclesial. Após uma série de problemas que se impõem por uma sua certa novidade, de tal forma que se podem chamar de pós-conciliares, ao menos em sentido cronológico. Os padres sinodais justamente lhes dedicaram especial atenção durante o seu debate e reflexão. Entre esses problemas, contam-se os que se referem aos ministérios, aos serviços eclesiais confiados ou que deverão serem confiados aos fiéis leigos, a difusão e o crescimento de novos movimentos, ao lado de outras formas agregativas de leigos, o lugar e a função da mulher tanto na igreja quanto na sociedade. Olha, aqui tem muita coisa interessante, né, que a gente vê a atualidade disso. Não foi ainda resolvido o problema de movimentos, grupos de espiritualidade, não está totalmente resolvido. Há paróquias que não aceitam isso, aceitam aquilo, há dioceses que não aceitam isso, não aceitam aquilo, há vários tipos de problemas, ou seja, é preciso ter a coragem de sentar, dialogar, e muitas vezes esta coragem não se tem, se resolve com o princípio da disciplina da autoridade. É assim que tem que ser, eu não admito esse movimento aqui, e falou e disse, não é assim que este documento fala. Ele fala que deve dialogar, que deve conversar, deve ver o porquê. Vejam bem, na igreja nós temos aqueles pontos que não dependem nem do Papa, nem dos bispos, e muito menos dos leigos. São pontos doutrinários, ou seja, a confissão de fé da igreja, ela vem desde os tempos apostólicos, a teologia procura cada vez mais atualizar isso no decorrer do tempo. Então não depende. Agora, muita coisa depende. Muita coisa depende de todos nós. E isto aí deve-se dialogar, né? Por exemplo, um caso muito comum, muito concreto, a administração financeira das instituições eclesiais. Por que os leigos não podem participar? Não podem dar opinião? Por que eles são chamados só para dar o dinheiro? Mas não são chamados, por exemplo,
para discutir para que aquele dinheiro está indo. Isso é muito comum nas comunidades, nas paróquias, em todos os lugares. Ou seja, a gente tem um projeto e precisa da colaboração dos leigos, do dinheiro, então vamos conversar. Vocês acham que esse projeto é adequado, está no momento certo? E vamos ouvir, porque o dinheiro vai sair deles. Eu acho que isso é muito sério, porque naturalmente dá a impressão de uma prostituição, né? No sentido de que o que eu quero deles? A grana. Agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Bom, eu sei que há outras igrejas, eu digo assim, outras denominações são muito piores, né? Mas entre nós não deveria acontecer isso. Entre nós a gente deveria dialogar, deveria estar juntos nas paróquias. Tem o Conselho Econômico, né? Mas eu acho que é mais do que o Conselho Econômico. O Conselho Econômico é administrativo. Eu acho que antes de passar pelo Conselho Administrativo, tem que passar até por assembleias paroquiais. Eu prefiro assembleias do que até mesmo conselhos. A assembleia você convoca todos. Eu faço, por exemplo, no mínimo 4 assembleias por ano. De alguma forma, as pessoas se reúnem. Né? Temos momento de oração, momento de formação e depois a gente coloca certas coisas para serem em diálogo, discutidas e definidas em termos de pastoral, que não depende do dogma, né? Em termos de pastoral, em termos também administrativos. Eu acho isso muito importante. Né? Então, a parte prática ainda está deixando muito a desejar. Vamos ver agora o último vídeo. Já passou esse vídeo? Não, né? Não passou não, né? O último vídeo da CNBB sobre o ano do laicato. Acredito, portanto, que uma ação importante que pode envolver todas as dioceses, todas as comunidades, é justamente a formação destes nossos irmãos e irmãs, para que sejam líderes não só na organização, mas também na proposta do Evangelho. Pensamos nos ministérios, no caso, celebrações da palavra, ministros extraordinários da Eucaristia, catequistas, mas pensamos também naquelas ações sociais que as nossas comunidades muitas vezes enfrentam. O Ano Nacional do Laicato quer despertar nos cristãos o sentido missionário, ou seja, a necessidade deles atuarem na evangelização dentro dos ambientes onde vivem, trabalham, estudam, convivem e se desenvolvem. Para isso, é necessário conhecimento e participação de todos. É preciso, em primeiro lugar, abertura do coração. E presença e participação. Porque é participando que a gente vai adquirir conhecimento, experiências, vai entender melhor a nossa identidade, né, como cristão leigo e leiga, a nossa vocação, espiritualidade e missão. Ótimo. Então, o pessoal insiste muito em formação, em formação. Na formação, evangelização, cursos. Eu acho que há um esforço muito grande nesse sentido. Mas a formação dos leigos, que é importante para que eles sejam presença na vida da igreja, não se restringe somente... Deve ser, é importante, não se restringe somente à formação do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico e doutrinal, ainda que ela seja muito importante. Mas o leigo, a formação, ela deve ser muito mais abrangente, né? Ela deve envolver áreas de conhecimento, de participação na vida, porque a missão do leigo é, acima de tudo, no mundo. E, portanto, o leigo consciente da sua cidadania é de fundamental importância também. Agora, eu chamo a última atenção que falou aqui no documento. A ligação, que isso no Brasil é péssimo, a ligação entre o comprometimento cristão do leigo e a sua vida concreta. A gente vê as pessoas falando, eu sou católico, etc., mas a vida da pessoa depõe contra.
utilizam a igreja, utilizam os sacramentos, a própria missa, para falar, eu sou católico, mas é católico por conveniência. A vida não bate com a fé, com aquilo que professa, com a boca, com a teoria, não bate. A pessoa fala que é e depois escandaliza todo mundo com corrupção, com roubos e inclusive com defeitos morais, infidelidades conjugais, etc. E isso é muito comum no nosso país, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O protagonismo dos leigos exige também um comprometimento da própria vida. Não basta missa, não basta ir à missa. É preciso que aquela missa tenha algum significado. A memória que se faz de Jesus Cristo, e esta memória vem desde o Antigo Testamento, a memória pascal, está intimamente vinculada à aliança, à vontade de Deus, a ser justo, a estar de acordo com a vontade de Deus. Então isso é muito importante. Um laicato só terá vigor quando ele puder brilhar diante do mundo, resplandecendo na sua vida aquilo que Cristo é, luz que nós celebramos na Páscoa. A luz de Cristo resplandecendo na vida da igreja e de modo especial dos leigos. Voltamos para concluir o nosso programa.